nosso curso Guardiões e Guardiãs do Território. Eu sou Neto Muniz Sankara, militante da UST, agricultor, conselheiro dos povos e também estou ministrando esse curso nesse momento. Também já pedi desculpa, infelizmente houve um lapso aí entre a primeira aula e essa agora. Ocorreu, adoeci, teve a nossa marcha lá no MST, no retorno da marcha eu também continuei doente ainda, né? E agora estou ainda frição nos rins e mais bem. Então, essa é uma tentativa nova de garantir o conteúdo programático ser cumprido de maneira que possa dar qualidade também ao processo. Então, nosso segundo encontro, a gente vai debater, né, a ideia de conhecer nosso território e a lógica do território capital. Esse curso, a priori, foi pensado na região da Mata Atlântica, mas houve uma demanda alta, né, e vamos adaptar de maneira que não perca qualidade a metodologia. E aí, para poder avançar, vou tentar recapitular os temas, são seis, na verdade, né? Do último encontro, que era a questão da. Então, um dos nossos temas de trabalho foi ambientalizar os povos. Então, quando a gente retomar esse pressuposto, por quê? Quando a gente pressupõe o debate sobre o âmbito radical dos povos, nós estamos compreendendo três aspectos que são importantes a gente pensar. Primeiro, ir à raiz do problema. Então, não é um debate apenas sobre plantar árvores. É preciso se pensar em que terras iremos plantar essas árvores. Então, essa é a questão fundamental para a gente. A gente entende que, fora do debate sobre terra e território, não tem como pensar a preservação ambiental, né? Porque a terra, nos moldes de hoje, virou uma mercadoria. Logo, se é uma mercadoria, qualquer serviço que se faça sobre ela, meio ambiental, só será feito se for para dar lucro. Então, na nossa lógica, o homem radical supõe a aspiração do debate e o enfrentamento à questão fundiária do país. Então, a gente vai à raiz do problema entendendo que um dos gargalos à preservação ambiental está ligado também e principalmente à concentração de terra nos moldes de mercadoria sobre o controle do latifúndio, do agronegócio e do capitalismo. Outro elemento importante para a gente estar pensando ainda sobre o âmbito territorial dos povos é pensar que a terra e a natureza são um patrimônio comum, não são mercadorias, sendo impossível a sua apropriação por qualquer sujeito. Então, ela tem uma função fundamental, né? Ela é um ser de direitos também. E o terceiro ponto do âmbito radical dos povos é que o ser humano ele é um sujeito imerso nas relações com a natureza e não é o senhor da natureza. Então, nós fazemos parte da natureza. Então, a gente busca fazer esse religamento. Porém, não é apenas o religamento de voltar para a Terra, mas de compreender os processos, de fazer parte dos processos, respeitar os processos. Então, a gente pensar uma estrutura que permita a gente agir de acordo com os processos naturais, tendo como objetivo a preservação ambiental com pessoas. Não existe floresta em pé sem povo, sem território, sem comunidades. Então, esse é onde a gente parte, onde a gente pensa no nosso ambientalismo radical dos povos. E a perspectiva, quando a gente vem falar hoje sobre reconhecimento do nosso território, é pensar justamente isso. A gente precisa ter um desafio de, a partir da nossa geografia, pensar quais povos estavam aqui antes de 1500, né? Se você pensa hoje a partir da Bahia, então você vai pensar aqui que na costa, em Tupinambás, Pataxó, Cariri, uma universidade de povos que tinha um modo de viver, um modo de produzir e que foi extinto. Quando nós estamos pensando em conhecer esse território, é impossível a gente pensar o território apenas árvores. Então, pensando aqui na nossa Mata Atlântica, poderia dizer hoje que não se usa mais pérola rosa, não tem mais jequitibá, muito, muito pouco, cedro, pau-pinhaço, pau-brasil, marataúba. Então, essas são espécies de madeiras que sumiram da região. Sem falar de algumas espécies meio cultivas também. No entanto, é preciso que a gente vá além disso.
Porque essas espécies estavam aqui, elas estavam em consonância com um ambiente que tinham pessoas que faziam manejo dessas áreas. Ainda que inconsciente, vamos partir desse pressuposto, mas fazia esse manejo, fazia a utilização. E eu já vai tomar parte desse momento aqui, é uma pensamento proposto por Namastê. Ele é um forasteiro, um camarada que eu não conheço pessoalmente, mas foi pelas redes sociais. E ele fez uma fala muito boa no último vídeo dele sobre como caminha, enviou uma carta para Portugal falando sobre o Brasil. E tem um texto interessante. Dentro desse texto, é um texto interessante. Caminha diz o seguinte, que mesmo os portugueses comeram muito trigo, os indígenas brasileiros, né, os povos originários brasileiros, ainda eram muito mais fortes do que eles, apenas se alimentando de uma tal de mandioca e das frutas que estavam aqui. Que mesmo, por mais que eles comessem trigo, os portugueses não eram mais fortes do que os povos originários. E aí, duas questões para a gente pensar. Primeiro, que a agricultura produzida pelos povos originários é uma agrofloresta. Aí nós estamos falando de um manejo produtivo que permitia consociar de maneira equilibrada, eficiente, floresta e produção de comida. Porque a mandioca, né, a mandioca, a macaxeira, enfim, ela é uma planta que foi domesticada. Então os indígenas já dominavam esse processo. As frutas cresciam aqui também, elas cresciam de forma natural, mas havia um ordenamento, uma lógica plantio que seguia a rotina de mudança das comunidades e das tribos. Ou seja, nós estamos propondo uma leitura que passa a olhar para práticas dos nossos territórios, para os povos que aqui ocupavam. Eu digo aqui, eu falo a minha geografia, mas cada um isso reporte isso para a sua geografia e pense a partir desse olhar. Porque a gente erra, a gente tenta pensar uma regeneração ambiental pensando apenas nas espécies nativas e não pensando os povos, não pensando quais as sociais estavam aqui. Então, nessa perspectiva de olhar o território de maneira mais ampla, entendendo ele como uma relação entre bens da natureza, né, e seres humanos, né, essa relação de simbiose, onde uma depende do outro. E aqui é um parêntese, né? Nós dependemos muito mais do planeta do que ele da gente. Se todos os seres humanos hoje morressem, o planeta seguiria. E daqui a alguns anos ele estaria refeito para uma outra característica, mas continuaria. Infelizmente, somos nós. São as condições de vida para a espécie humana que estão ameaçadas. Nossa proposta é pensar um manejo que compreenda a relação entre seres humanos e natureza, essa relação de simbiose, e proponha uma ação que busque reestruturar esse processo. Passando pela preservação ambiental, e aí e pelo reflorestamento, nós temos alguns critérios que nos parecem importantes pensar. Então, e aí esses critérios eles são meio que gerais. Então, um exemplo, é preciso identificar em qual região eu estou. Por que digo isso? Hoje está na moda a floresta, os sapos, e muitas espécies estão sendo utilizadas de maneira como padrão. Então a gente vai ter aí Leucena, a Glicídia, para dar alguns exemplos. Aí você, a gente pensa o seguinte: se eu estou recompondo a flora da minha região, eu preciso compreender quais plantas estão aqui presentes nessa região, nessa geografia. Porque aí eu evito o risco de fazer a disseminação de espécies exóticas na região, que certamente vai se alastrar muito mais fácil. Então, esse é o desafio nosso. Então, eu sugiro a todo mundo que faça. O primeiro ponto é o levantamento das espécies nativas. Então, quando a gente pensa um reflorestamento baseado na biologia, a gente precisa entender que há espécies pioneiras que são das que vêm primeiro e que cada região vai ter a sua. Então, a gente precisa fazer esse exercício de pesquisa, de compreender. E por isso que eu falei anteriormente, é fundamental esse espaço de troca. Porque eu sou técnico agrícola, tenho formação técnica, mas eu não consigo compreender muito bem quais são as espécies pioneiras da minha região na conversa com agricultores mais velhos.
já derrubaram capora, já viram que vão ter lá a árvore de ouro primeiro. Então, a dar um exemplo da nossa realidade. Hoje, nós não estamos mais derrubando, felizmente já passamos esse processo, mas a árvore que mais dá aqui, conserva uma capora, é Baúba, Guarana, Cambotá, Pulmão, são espécies pioneiras, né? Então, depois tiver as espécies rasteiras que vão permitir a drenagem do solo, essas são as plantas que vão virar a capura, né? Servir de proteção para que venha as árvores de maior porte, tipo o cedro, a gente rosa, o vinhaço, o próprio Brasil. Então, é fundamental a gente compreender esse processo, porque um dos desafios que a gente propõe a lógica da região da vida não é simplesmente reproduzir processos produtivos, não é apenas isso. Porque, e aí precisa fazer um adendo, a agroecologia ela é muito mais ampla do que o SAF, do Sistema Agroflorestal. Então, e hoje em dia nós percebemos que virou de mercado. Todo mundo se sente tranquilo para ofertar um curso de vivência agroflorestal, para dizer que sai da floresta, e tá certo. Só que sem a questão de compreender que existe um debate muito mais amplo sobre o modelo de desenvolvimento econômico do país, esse SAF não tem resultado. Então, ele está propondo aqui, ao debater guardiões da vida, é formar pessoas capazes de compreender a preservação da natureza a partir da relação com o território e das pessoas que estão envoltas na defesa desse território. Por isso, nos importa que as unidades que vão surgir a partir da aplicação do nosso método de proteção ambiental, ela possa também permitir a segurança das pessoas que estão vivendo neste território, nessa questão do território. Então é fundamental isso. Então, primeiro ponto, nós vamos fazer a regeneração de uma área específica, é identificar quem está ocupando esse território. E essa regeneração precisa se dar em relação com essas pessoas, com esse sujeito. Então, melhor do que você levar o método pronto, você vai plantar lá as glicídias, né? Feijão mandu, de leucena, é você dialogar e perguntar quais espécies nativas estão aqui de forma espontânea. E aí fazer o manejo a partir dessa realidade. Um outro processo importante é, quando a gente está pensando no reflorestamento e a questão ambiental, a gente não pode abrir mão de pensar comida, porque é um princípio. Não tem floresta em pé sem gente. E floresta também é sinônimo de comida. Tanto comida para os animais nativos, tanto comida para o ser humano, quanto comida para o solo. Então, se eu estou a partir da minha geografia propondo uma ação de regeneração ambiental, então, primeiro ponto, eu inicio um diálogo com a comunidade que está naquele território. Ou se eu sou uma pessoa que tem um pedaço de área, que tem a gestão de um pedaço de terra, eu preciso identificar com quem estava dentro de mim, qual é a geografia, qual a expectativa, qual a história da mata, da região, fazer essa pesquisa. O segundo ponto é, ao propor o arranjo produtivo, pensar que é preciso eu tenha comida aqui também, tanto para mim quanto os animais que estão presentes. Então, um dos princípios da do SAF, né? Então, o SAF é a associação. Então, eu vou ter um extrato médio, baixo, emergente e extrato alto. Essa classificação ela é fundamental para permitir que a perpetuação do processo produtivo. A lógica da natureza é uma lógica fantástica, que é do simples para o complexo. Então, qualquer área abandonada hoje, de mato, de captura, qualquer área de terra abandonada, ela tende a, em primeiro momento, ser recoberta por uma vegetação mais mole, que é menos exigente em nutriente e que vai ter uma vida muito curta. A função dela, basicamente, é arear o solo, trazer ar para o solo, forrar o solo, e cada solo ele vai ter a sua característica. Por exemplo, um solo que é muito compactado tende a ter então, plantas pioneiras, espontâneas, espécies que vão servir para poder afofar esse solo, quebrar
quebrar essa dureza do solo. E aí, dessas plantas vão morrer, vão vir as plantas, se a planta, se vão ter já um pouco mais de caule, um pouco mais de robustez, que também ainda são temporárias, são mais frágeis, vão morrer e vai servir um processo contínuo, onde um ciclo começa, onde um ciclo, na verdade, é um ciclo contínuo. Então, a natureza não é etapista. Começa um, termina outro. A já acontece de forma cíclica. Então, o que vai existir amanhã já existe hoje aqui. Então, a semente que vai germinar daqui a 20 anos, já hoje está no solo, aguardando o momento oportuno para que isso aconteça. Isso traz uma lição para a gente também. E aí, esse curso ele precisa chegar ao final dele com essa compreensão muito clara para a gente. Não adianta nós imaginarmos que a gente só vai, que a gente vai esperar o momento ideal para fazer o enfrentamento à questão ambiental, ao desmonte, né, das estruturas naturais da vida. A gente precisa fazer isso agora, porque senão esse momento ideal pode não chegar. A gente pode não ter planeta para reflorestar daqui a 10, 20 anos, né? Então, quando a gente pensa esse processo da associação na natureza, desse processo de ciclos, né, na natureza, aí precisa se entender como parte disso. E aí, a pergunta que eu quero trazer aqui é: qual semente nós estamos sendo agora? A pioneira que vai enfrentar a realidade com a sua dureza, com a sua hostilidade, né? Em tempos de falar de preservação ambiental, em tempos de falar sobre floresta em pé, sobre povo e floresta em equilíbrio, é tido com maus olhos, ou a gente é aquela semente que se acha especial, a gente vai esperar tudo está resolvido, tudo está pronto para então germinar. Acho que nosso desafio hoje é ser a semente pioneira, é fazer o enfrentamento nas posições hostis, porque essa é a nossa posição fundamental hoje. Se a gente não conseguir ter essa compreensão, que a gente precisa fazer esse enfrentamento agora, de maneira organizada, de maneira que a gente possa questionar a lógica que destrói as condições de vida do nosso planeta, né? E provoca o ecocídio, onde nós vamos ser guardião. E aí, nesse processo, a gente discutindo essa percepção, é preciso que a gente compreenda quais são os passos que nós precisamos dar nesse horizonte. Aí, vamos lá, a gente ficar, né, devagando muito. Uma vez a gente começa a fazer o reconhecimento da nossa geografia, então pensando aí quais povos estavam aqui antes de nós, a gente vai fazer essa pergunta, a gente precisa rejar sobre isso. Aí precisa, feito isso, a gente precisa compreender qual a vegetação que existia aqui anteriormente e compreender como se dá a relação entre povo, território e vegetação. Para daí a gente sair, fazer a proposta de replantio, de reflorestamento. Aí lembrando, sempre que só tem floresta em pé com o povo. Essa aí não pode ser disso. Nossa proposta não é simplesmente sair botando floresta, não. É floresta com o povo. Com tudo isso feito, e aí, lembrando de consideração que eu preciso plantar também comida, então eu preciso que a gente tenha a regeneração da nossa flora, né? Em sua variedade maior possível. Então, recuperar as madeiras, nós temos dito aqui na minha região, né? Madeira de lei, mas também a madeira branca, e aqui vamos fazer um adendo. A lija das madeiras que estão em extinção, a lija de madeiras que são caras, acabou criando que eu tenho madeira de lei, então essa eu não posso mexer, e tem madeira branca, que essa eu posso cortar. O que é um equívoco. Toda a madeira, ela tem uma função no ecossistema, no ecossistema. Então, e isso a gente precisa também ter essa compreensão. Falo muito isso a partir da minha própria experiência como agricultor aqui na região da Bahia, aqui em Itaúna. Então, o agricultor tradicional, ele vai na mata, no roçado, se ele vê um vinhasco, ele não, é um vinhasco. Por outro lado, uma embaúba, um fumão,
um Monzê, ele entende a madeira branca. Então ele vai cortar. E por que a madeira branca? Porque é uma madeira que não tem um valor comercial, né? Não é, é uma madeira que não vai ter um valor comercial, que não vai dar um móvel caro. Então, tradicionalmente, essas madeiras foram tidas como menos importantes. Porque a loja do agricultor é a loja, infelizmente, que está olhando para a terra apenas como instrumento para ganhar dinheiro. Por isso, o nosso debate feito na MST, das avançando nesse processo, da consciência do guardião, em compreender que há processos. Então, não é que você não vai fazer o manejo, manejo, não vai derrubar uma árvore no plantio, mas não pode ser simplesmente porque essa aqui é branca, então não tem outro comercial, eu posso derrubar. A lógica não é essa. A lógica do manejo é sempre pensando, se eu estou tirando uma árvore para poder botar uma roça, eu preciso ter uma outra árvore sendo plantada para poder recompensar essa. Tem que haver tem que haver sempre um manejo. Porque é importante ter essa compreensão que a floresta em pé, ela tende ao equilíbrio. Ela tende ao equilíbrio. A humanidade sempre se alimenta. Então, em algum momento, a gente vai precisar fazer o manejo para recomeçar o processo. O que nós estamos propondo nesse debate é que esse manejo se dê para ter como objetivo alimentar as pessoas e não produzir commodity, porque isso muda toda a compreensão. Primeira coisa é você fazer o manejo de uma área de sarro, por exemplo, que vai derrubar algumas madeiras, abrir luz, fazer um plantio e recompor esse processo. Outra é você invadir a Amazônia, passar um trator, um corrente, derrubar 100 hectares para fazer pasto, que tende à degradação ambiental e depois ser abandonado novamente. O processo de articulação do plantio e do reconhecimento da flora a partir da sua geografia, ela tem como objetivo permitir um estudo que compreenda as relações sociais a partir do processo de produção. A intenção por trás desse processo é despertar a consciência de que tudo que existe na natureza, embora pareça bonito e intocável, está ali a partir dessa relação. E a nossa tarefa fundamental é reproduzir isso numa escala que permita a, a preservação e a restauração das condições de vida para a humanidade nesse tempo. Por isso, pensar que a nossa demanda, né, a nossa ação, enquanto enfrentamento ao modelo de desenvolvimento proposto pelo capital, é fundamental. E às vezes falando isso, e parece até redundante, mas embora pareça muito visível, como eu ia falando, no dia a dia, essa relação passa despercebida. Então, nos interessa a gente pensar o seguinte: a partir de quando a terra virou uma mercadoria? A partir de quando o valor de um pau-brasil, que hoje pode custar mais de 100 mil reais uma árvore, né, virou mercadoria? Então, hoje, por exemplo, né, a gente já ia avançando, a gente não pode se deixar ser capturado pela lógica do diário de carbono, por exemplo. Isso é uma armadilha, fan- infelizmente, vou dizer fantástica, porque assim, há por trás desse argumento do preservação ambiental, não está preservando nada. É uma licença para que países industrializados possam continuar destruindo, emitindo gases de efeito estufa. Países como o Brasil, né, que estão na periferia do sistema capitalista, ele passa a receber um valor, mas não vai desenvolver a sua indústria, também e não vai reduzir a sua emissão. Por outro lado, essa área de terra que contém uma floresta, que tem um plantio comercial de eucalipto de moro africano, é uma terra que está sob os cuidados do capital explosivo. Porque essa é a realidade. Por exemplo, via de regra, o dióxido de carbono é mais fácil de implantar quando eu tenho uma mesma espécie nativa na área, porque é mais fácil de mencionar o valor de carbono que ela vai absorver da atmosfera durante o processo.
Então, esse discurso do capital, de se apropriar de tudo, essa ordem predatória, também recai nessas horas. E aí, a preservação ambiental, que tem como horizonte atender os interesses do capital especulativo, não está preservando, não está preservando. Ele está simplesmente se apropriando do bem da natureza, do bem da natureza, mais uma vez especulando sobre ele, se apropriando da riqueza gerada e negando toda a comunidade que está em volta desse território o direito de existir nesses territórios. E essa compreensão, ela nos faz perceber o quanto existe hoje de necessidade de a gente fazer uma retomada da centralidade na luta pela terra, baseado e lastreado na compreensão de que é preciso fazer enfrentamento para garantir que se haja condições de ainda regenerar a vida do planeta, recuperando assim as condições de vida nesse, nesse mundo, nesse modo, a qual vai ser dinâmica, né? Então, nos 4 dias vai estar em aberto o espaço para dúvidas, sugestões, que vai aí, essas dúvidas vão ser respondidas em outro vídeo, né? Um vídeo resposta a partir desse também. Então, dúvidas, comentários, ele vai estar em aberto, já está recebendo, vamos responder essas dúvidas no vídeo e repostar novamente antes da próxima aula. A nossa intenção é não deixar que assistiu de novo acontecer esse lapso, né? Então, eu estou me recuperando. A gente tem a expectativa de logo menos estamos voltando a todo vapor, com ainda mais qualidade nesse processo e partir para espaços mais práticos, né? Então, consolidar um processo que permita, apesar da distância, né, a gente pensar processos que são mais factíveis, que permitem pensar uma ação mais concreta. No mais, muito obrigado a todos, fiquem bem e seguimos em luta. O planeta precisa da gente, a gente precisa dele.